No vídeo anterior eu falei sobre o transtorno de personalidade borderline, o que é, quais são seus sintomas, e agora nesse vídeo eu vou falar das causas e também do tratamento. Me acompanha? O borderline, assim como a maioria dos transtornos psiquiátricos, tem uma origem complexa. Não dá para falar em um fator só, mas a gente fala de uma série de fatores, de múltiplos fatores que se associam. E entre eles estão os fatores genéticos e os ambientais. Dentro dos fatores ambientais está a história de vida de cada um, ou seja, o conjunto das experiências vividas desde o nascimento e até mesmo antes dele, lá no período intrauterino, ou seja, durante a gestação. Muitos estudos encontram uma ligação entre o estresse precoce e o transtorno de personalidade borderline. Em outras palavras, estresse precoce são os traumas de infância, experiências muito difíceis que as crianças podem ter vivido, que incluem negligência, abandono, abuso físico ou sexual e outras formas de violência, principalmente no contexto familiar. A hipótese é de que essas experiências traumáticas deixem marcas no sistema nervoso, afetando a sua capacidade de controle das emoções, dos impulsos e também afetam outros sistemas, como por exemplo da produção de hormônios. E aí existe uma desregulação da produção de hormônios do estresse, o que gera um estado de alerta constante no organismo. Isso leva a uma dificuldade maior de se adaptar a situações de estresse na vida adulta. É como se houvesse um estado de hiperreatividade, o organismo pronto para lidar com as ameaças, mas de uma maneira desproporcional. Assim, são mais propensos a desenvolver outros quadros psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. E sobre isso, eu comentei também no vídeo sobre transtornos de personalidade, o primeiro vídeo dessa playlist. De fato, cerca de 60% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline apresentam outro transtorno do humor, como depressão ou transtorno bipolar, pelo menos alguma vez aí ao longo da vida. Também são mais frequentes os transtornos alimentares, os transtornos sexuais, os transtornos do sono e os problemas relacionados com o uso de álcool e outras drogas. Existem outras teorias que explicam o transtorno borderline, além dessa teoria neurobiológica que eu comentei agora. A psicanálise contemporânea tem entendido o transtorno borderline como uma estrutura única, que não está somente entre a neurose ou a psicose, seria uma outra condição, mas isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento aqui do canal. Sobre o tratamento, o que eu posso dizer é que, embora não haja cura, nós não possamos falar em cura, o tratamento ele ajuda na redução dos sintomas e com isso melhora a qualidade de vida e também reduz o risco de suicídio desses pacientes. E nós psiquiatras frequentemente associamos a medicação com a psicoterapia. A medicação é importante para o controle de sintomas depressivos e ansiosos que são muito comuns nesses pacientes. Também existem alguns remédios que ajudam na estabilização do humor e no controle dos impulsos. Os medicamentos eles não atuam de maneira a mudar a personalidade, mas eles podem ajudar no controle desses sintomas que nós discutimos no primeiro vídeo desse tema. É importante lembrar que também em alguns momentos podem ser associados medicamentos antipsicóticos durante os surtos, ou mesmo alguns deles têm função estabilizadora do humor. Agora, a psicoterapia é fundamental. A psicoterapia é que vai permitir com que esse paciente desenvolva outras maneiras de entrar em contato com as emoções, e saber fazer melhor com elas. Isso abre perspectiva para outras interpretações da realidade que sejam menos ameaçadoras. A psicoterapia também ajuda no controle da impulsividade e ela se associa
a medicamento nesse sentido, né, de uma melhor adaptação frente às demandas aí da vida cotidiana. Sem a psicoterapia, esses pacientes tropeçam frequentemente nos mesmos pontos que são causados por problemas como a vivência de rejeição ou abandono, que faz com que qualquer evento que seja um fim, um término, um fim de um ciclo, ele seja vivido de uma maneira tão intensa que leve a uma crise depressiva, um episódio depressivo grave. O transtorno de personalidade borderline é o transtorno da personalidade mais atendido nas emergências, mas a internação é reservada para casos de agitação extrema, auto- ou heteroagressividade, ou seja, planos suicidas ou homicidas, ou ainda situações em que ocorreram automutilações ou autointoxicações, que são tomadas de medicamento por conta própria, com esse fim de produzir lesão, né, contra si mesmo, e também nos surtos psicóticos que não responderam ao tratamento medicamentoso ou situações nas quais a pessoa pode se colocar em risco. Se você conhece alguém que passa por tudo isso que eu comentei nesses 2 vídeos do canal sobre transtorno de personalidade borderline, encoraje a procurar ajuda, pois esse é um transtorno muito sofrido e muitas vezes as pessoas não têm a perspectiva de que o tratamento pode ajudar. Inclusive é muito comum que as próprias pessoas tenham uma baixa capacidade de avaliação dos próprios prejuízos, né, que são sentidos pelas pessoas que estão à sua volta. E se você gostou do vídeo, também curta, compartilhe e ajude a espalhar essa informação. Muito obrigado por me acompanhar mais nesse vídeo e até a próxima.